Fala galera, beleza com vocês? Bom, professor Rafael Soares, o Rafa Gel, vamos começar mais uma aula e o tema de hoje são as novas alianças no mundo contemporâneo. Então, uma aula aí sobre um pouco de geopolítica das relações internacionais entre os países, beleza? Vem comigo, acompanha, põe na tela a produção. Um novo panorama mundial. Após a Guerra Fria, o capitalismo se firma no mundo inteiro, né, se consolida como sistema político e econômico, baseando-se na economia de mercado, sua principal característica, beleza? Bom, com essa situação, as relações comerciais mudaram de forma significativa, gerando aí uma concorrência notória entre os países no cenário mundial. Por isso se fala em nova ordem mundial, em ordem multipolar, beleza? Os países então eles passam a funcionar de forma interdependentes. A economia ela é globalizada e ela está interligada, um país precisando do outro e vice-versa, né? Além de atualmente, esses países estarem se associando em blocos regionais, os famosos blocos econômicos, ok? Então é nesse contexto que surge a necessidade de grupos de discussão sobre a importância da economia, a importância de se compreender o novo contexto geopolítico pós-Guerra Fria, beleza? Põe na tela, produção. Bom, um desses grupos que surgiram da necessidade de se discutir, de se interpretar e reinterpretar o novo cenário mundial, o novo panorama, é o G7, tá bom? O que é o G7? O G7 são o grupo dos países mais influentes do mundo, né? É um fórum integrado de 7 nações que juntas representam o quê? Metade da economia mundial, galera. Então vejam só que a união, a junção desses países aí representa muito no contexto geopolítico e econômico no mundo. O G7, esse grupo, se reúne periodicamente, né, desde 1975. Olha só, desde antes do fim da Guerra Fria, eles já perceberam a necessidade de estar discutindo, de estar se entendendo, vendo os novos parâmetros para a economia mundial, para a geopolítica mundial. Lembrando, eles não tratam só de economia, tá? Mas a princípio era esse o objetivo, tá bom? O grupo do G7 ou dos 7 compreende quem? São os países ali, a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses são os países que integram o G7. Professor, mas o G7 não já foi G8? Sim, o G7 já foi G8 e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho da história desse grupo. Põe na tela, produção. Bom, a necessidade de discutir temas ligados à economia, ligados ao meio ambiente, surgiu quando? Surgiu lá na década de 70, né? Inclusive teve uma conferência mundial, muito falada, a conferência de Estocolmo, né? Lá em 1972. Então os presidentes dos países mais influentes do mundo, tá, resolveram se encontrar, começaram a se encontrar para discutir políticas comuns relacionadas a esses temas. Sobretudo após o chamado choque do petróleo lá em 1973, quando os grandes produtores de petróleo no Oriente Médio resolveram diminuir a produção, o que elevou o preço, né? E esses países ficaram, digamos assim, reféns dessa situação. E falou, peraí, e se isso voltar a acontecer? E se eles falassem, olha, não vou produzir, só vou produzir o quanto que eu quiser e é esse o preço? Nós vamos ficar sujeitos a tal situação? Então esses presidentes resolveram conversar entre si para que políticas comuns, né, fossem construídas a partir de ali. Beleza? Bom, a primeira reunião realizada pelo grupo foi em 1975, lá na França, tá, com os 6 países mais industrializados do mundo. Bom, mais tarde, depois dessa conferência, nos anos seguintes, outros países foram sendo incorporados, como o Canadá, ok? Já no final da década de 90, a Rússia integrou o grupo e ele passou de G7 para G8, beleza? Além disso, a União Europeia também é incluída,
Tá? Ué, professor, mas já não tem países da Europa? Sim, porém, com o bloco União Europeia, né, com um governo comum para os países membros, a União Europeia também participam dos fóruns do G7, né, agora G8 a partir de 1997. Beleza? Bom, a Rússia, que entra no final dos anos 90, ela é excluída do grupo lá em 2014. Então, em 2014, o grupo falou assim, olha, a partir de agora você não faz mais parte do G7. Professor, por que eles fizeram isso? Por conta de uma questão geopolítica envolvendo a disputa de um território lá na Crimeia, né? Juntamente à Ucrânia, nos conflitos territoriais vivenciados pelo governo russo, beleza? Então esse fator fez com que os outros países afastassem a Rússia do grupo G8 e voltou então a ser G7. Professor, o que eles fazem? Os representantes desses países, né, eles têm uma visão liberal da economia, ou seja, uma menor participação do Estado. E como eles representam mais da metade da economia mundial, eles ditam o rumo da economia para os demais países do mundo. Eles são os países mais influentes, ou seja, os países que têm as sedes das grandes corporações, das grandes bolsas de valores. Beleza? Deu para captar aí? Vamos seguir? Põe na tela, produção. Bom, professor, e quais seriam os objetivos desse grupo? Né? Uma vez que eles não constituem um bloco econômico. Bom, a cada ano, um país detém a presidência do grupo, né, dessa união, e ele ele organiza uma reunião. Tá? Nos últimos anos, as reuniões do grupo G7, ela tem debatido temas relacionados à economia, relacionados aos conflitos terroristas, né, sobretudo no Oriente Médio, tá? Tem relacionado seus debates às crises migratórias que ocorreram no mundo aí e que estão ocorrendo, além de questões ambientais e outros temas afins. Portanto, veja aí que é um fórum de discussão bem amplo. Professor, e esse grupo tem alguma crítica, recebe alguma crítica? Tem pessoas que são contra? Sim. As conferências, as reuniões do G7, elas são sempre acompanhadas de intensos protestos, né? Muitas manifestações de pessoas, de grupos de pessoas que acreditam que o G7 está impondo, né, sua visão econômica aos países menos desenvolvidos, sobretudo o liberalismo econômico, né, o neoliberalismo econômico. Então as pessoas começam a manifestar contrário a essa situação na reunião do G7, como tem muitas pessoas envolvidas, muitos jornalistas de vários países do mundo, esses manifestantes ganham destaque no cenário internacional, sempre batendo na mesma tecla, sobretudo contra o país líder da economia mundial, os Estados Unidos da América, beleza? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo? Põe na tela, produção. Bom, outro grupo de países tão influentes quanto o G7 é o grupo dos 20, o famoso G20, tá bom? G20. O G20 é também chamado de G20 financeiro, ele foi criado no final dos anos 90, lá em 99, em respostas a sucessivas críticas financeiras que passavam, crises financeiras que alguns desses países passavam. Então, olha, vamos nos unir para discutirmos políticas comuns que pudessem resolver o problema dessas crises, ok? Então, assim, dessa ideia, dessa concepção, nasce o G20, né? Que engloba, aí, além dos 7 países mais ricos, englobam também países emergentes aí, como o Brasil, como Índia, Arábia Saudita, entre outros. Professor, qual o objetivo do G20? É o mesmo do G7, que o senhor falou anteriormente? Sim, é parecido, né? Ele tem como objetivo o quê? Fortalecer as negociações internacionais entre os países membros e proporcionar uma estabilidade econômica global. Vale destacar que esses países que integram o G20, eles pressionam um pouco esses países mais ricos para que haja um comércio mundial, vamos dizer assim, mais justo, ok?
O G20, portanto, ele é formado por 19 países, né? Entre eles estão as maiores economias do mundo, representando aí normalmente os seus ministros das financeiras, os seus chefes de estados, primeiros ministros, mais a União Europeia, beleza? Bom, fazem parte do G20 aí o G8, né? Lembrando que o G8 voltou a ser G7 em 2014, com a saída da Rússia. Tá? Então compõe a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, Japão, Reino Unido, a Rússia faz parte do G20, mas não está mais no G7, só esse detalhe. Alguns países emergentes, como é o caso da África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. Então esses países integram o chamado G20, o grupo dos 20 países mais influentes do mundo. Bacana? Vamos dar sequência? Beleza? Bom, professor, o que esses países fazem? O que acontece na reunião? Os países membros do G20, eles representam, galera, 80% da economia mundial. Veja aí a importância econômica desses países, além de abrigar 64% da população, tá? Que corresponde a 90% de tudo que é gasto no mundo. Olha o poder que esses países têm na mão. Bom, um outro detalhe, né, é que eles representam 85% do produto interno bruto mundial, da soma de tudo que é produzido. É muita coisa, não é isso? Apenas 20 países. Vejam aí o tamanho do poder dos caras. Bom, desde 2008, os representantes dos países membros do G20, eles se encontram anualmente, né, para uma reunião de cúpula, né, para uma conferência. Tá? Essa conferência estão presentes os chefes de estados, tá? O presidente, o primeiro-ministro, o chanceler, tá bom? Outras vezes apenas os ministros de relações exteriores e os ministros da economia de cada país, certo? Bom, ano passado, em 2019, houve a 14ª reunião de cúpula do G20, que aconteceu em julho em Osaka, lá no Japão. As pautas, as principais rodas de conversa que ocorreram lá foi justamente o liberalismo econômico, o protecionismo da economia aplicado pelas duas superpotências na atualidade, os chineses e os norte-americanos, em especial os Estados Unidos. Esse foi um dos assuntos que predominaram nessa discussão. Além, claro, de questões ambientais, ok? Que ficou claro para vocês aí, um pouquinho sobre o G20. Vamos dar continuidade falando de mais um grupo, né, mais uma aliança nesse novo contexto geopolítico mundial. Coloca na tela, produção. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os BRICS. BRICS. BRICS, tá vendo essa palavra? É um acrônimo. Acrônimo quer dizer o quê? É a junção de uma letra de cada nome. Eu escolhi uma letra de cada nome e formei um outro nome, tá? O BRICS. Essa expressão BRICS foi usada pela primeira vez no início dos anos 2000 por Jim O'Neill, né, que liderava um grupo financeiro, o Goldman Sachs, lá nos Estados Unidos. E ele percebeu que o economista O'Neill, ele percebeu que um grupo de países apresentavam características comuns, que era um rápido crescimento econômico, e esse crescimento econômico levaria esses países a ultrapassar economias desenvolvidas, certo? Então esse BRICS aí é o acrônimo com B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. Professor, como assim S de África do Sul? Não está começando com A? Não é um acrônimo? Pessoal, essa sigla, ela é em inglês, né? É South Africa, né? South África do Sul em inglês. Beleza? Tá tranquilo? Então daí surge a expressão BRICS. Tá bom? Nesse momento, o crescimento desses países, como o Brasil, por exemplo, gerava também algumas dúvidas. Será que esses países vão se manter nesse ritmo? Né? Será que eles vão continuar se destacando?
Bom, do início dos anos 2000 para cá, nós já conseguimos perceber algumas características. Por exemplo, o Brasil não conseguiu se manter. Os demais países conseguiram. A China conseguiu se manter, caiu um pouco o ritmo. Quem se manteve crescendo no mesmo ritmo foi a Índia. A Índia hoje já está se figurando entre as maiores economias do mundo, né, com destaque no cenário mundial. Beleza? Tá tranquilo? Deu para entender? Lembrando, o BRICS então é um acrônimo com Brasil, B, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, África do Sul. Vamos dar continuidade? Põe na tela, produção. Bom, atualmente, os países que integram o BRICS, tá? Eles vivem situações distintas. Eu coloco até uma charge aí, feita por um cartunista, Moisés, em janeiro de 2016, que resume a situação atual dos BRICS, sobretudo em relação ao nosso país, o Bzinho lá, Brasil. Certo? A charge está no fundo aí, mostra que o Brasil está sendo carregado dentro dos BRICS pelos demais países que integram o grupo, certo? Por quê? Porque o Brasil mergulhou aí, né, no final da década de 2010 e o início dessa década de 2011 a 2020 em sucessivas crises econômicas e política, tá bom? Ficou claro? Então daí essa charge aí de o Brasil está sendo carregado aí. Professor, como assim o Brasil carregado? Porque na atualidade o ritmo do crescimento da economia brasileira não acompanha o ritmo do crescimento dos demais países do BRICS. Por exemplo, a Índia segue crescendo 5, 6%. O Brasil, nós vivemos recessão econômica. Chegamos a viver recessão econômica nesse período. O que seria essa recessão? Um período em que há profundo desemprego, a média de salários cai e o país tem uma redução no seu PIB. Em vez de aumentar, ele reduz. Bom, algumas curiosidades sobre os BRICS. O PIB, o Produto Interno Bruto dos BRICS, somados juntos, equivale a 22% do PIB mundial. Veja, isso representa muita coisa apenas para 5 países, enquanto a população corresponde a 42% de todos os habitantes do planeta. Somente China e Índia possuem mais de 2,7 bilhões de pessoas. São os dois países mais populosos do mundo, ok? Então veja aí, a população dos BRICS, ela é gigantesca. Bom, uma outra característica é que a Índia foi o único país integrante do acrônimo do BRICS a se manter com um crescimento elevado. Lembrando que lá atrás, O'Neill sugere que esses países estão crescendo de forma tão rápida que irá ultrapassar a economia de países desenvolvidos. A partir de então, o que esses países fizeram? Eles começaram a trabalhar em conjunto, começaram a se reunir periodicamente para discutir assuntos e políticas comuns, tanto econômicas quanto sociais. Beleza? Entretanto, isso não vai ocorrer em plenitude em todos os países, sobretudo no quesito econômico, tá? Bom, em agosto de 2013, a situação vislumbrada, né, a situação vista atualmente, levou o mesmo economista, o Jim O'Neill, que propôs, né, a ideia do BRICS, das economias que mais crescem no mundo, os países emergentes, e já não fazia mais sentido, né, nenhum a utilização desse acrônimo, né, desse grupo. Por quê? Não se configurou o que ele imaginava lá no passado, que seria ultrapassar, se tornarem países desenvolvidos nos próximos anos, por conta de problemas internos próprios de cada economia integrante do BRICS. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula, tá? Que vocês possam usar o conhecimento adquirido aqui em provas, em eventuais momentos que forem necessários, beleza? Se você gostou, não se esqueça, nos ajude, né, se inscrevendo no canal e dando seu joinha. Valeu? Até a próxima!